Hello guys, good morning. Ai, de tarde já. Enfim, hello everyone. Estou indo pra missal agora, tenho aula lá. Até usar o óculos, tô meio... Acordei cedo hoje, o meu avô faleceu. Aí eu fui no velório dele. Vi a minha família, fazia tempo que eu não via. Mas mesmo assim não é uma coisa que a gente gosta, né? Sempre é triste. O irmão do meu pai, que saudade que eu tenho dele, nossa, ele é muito querido, gente boa, meu cabelo tá, não sei nem se eu tenho uma presilha aqui. Vou ligar o ar, né, pessoal?
peguei as aulas no dia 5. Terça-feira ali, dia 11, então, eu acho, né? Cheguei pra dar aula na turma do 3º ano do ensino médio. E a turma não era mais minha, tava no nome de outra professora. Uma professora que estava em posição posterior à minha, sabe? Na classificação. Deram a minha turma pra ela. E aí eu perguntei, né? Tipo assim, como assim? Não tá o meu nome aqui. Eu até mandei mensagem pra responsável pelo horário, sabe? Em fazer o horário. Eu falei bem assim, escuta, você colocou o nome errado. Sou eu, a professora de recomposição de aprendizagem do 3º ano. Aí ela falou bem assim, não, me passaram que é determinada professora. E aí eu fui questionar a diretora, então, do noturno, né? Aí ela falou pra mim falar com a documentadora, então, que no caso era a responsável ali pela distribuição das aulas e das turmas, no caso, né? E aí eu falei com ela e aí ela falou pra mim falar com a diretora. Aí com a direção, ela disse, né? Fui novamente conversar então com a direção, que no caso é a diretora Sheila Montin e a diretora Marta, só que a Marta é da manhã, até onde eu sei. Enfim, fui conversar com a diretora e aí ela disse que estava correto e que essa turma tinha sido passada para outra professora, pois essa outra professora tinha experiência, porque ela já tinha trabalhado com língua portuguesa os outros anos. Eu só trabalhei em língua inglesa, trabalhei em língua portuguesa, só substituição mesmo de uma professora, porque pediram pra mim substituir. Ai, você pode, por favor, só uma aula? Eu falei, posso. Até hoje não recebi, né? Mas tudo bem. E aí, enfim, passaram a minha turma. Você pensa, gente, para essa prova do PSS, vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Nós, na nossa casa, gravamos um vídeo de uma aula nossa. A gente grava uma aula falando sobre um determinado tema que a gente escolher. Então, nós fazemos a aula prática. Nós fazemos também, como se chama? Nós fazemos um plano de aula e isso é avaliado. Então essa prova prática, no caso, que é onde a gente grava um vídeo fazendo a aula explicando determinado conteúdo, o plano de aula, então, que é com os descritores e tal, o que a criança vai aprender naquela aula, sobre essa aula que a gente gravou. Além disso, a gente, aqui no caso, quem mora em Itaipulândia, em Missal, que é o meu caso, né, eu moro em Itaipulândia, a maioria se desloca para a cidade de Foz do Iguaçu, marca para fazer a prova lá em Foz do Iguaçu. Eu mesma fiz a prova em Foz do Iguaçu, dá mais ou menos uns 80 quilômetros. É uma prova, se eu não me engano, cada prova tem 40 questões. Eu fiz a de português e a de inglês. Então, no total, eu fiz uma prova de 80 questões. Não tinha redação nem nada, mas eram bastante questões. E aí, com base em... daí os anos de serviço e, no caso, a experiência que a gente tem, os anos de serviço, mais a graduação e as pós, sabe? Mas o nível, como se diz? O nível de estudo que você tem vai te dar uma classificação. E aí, fazendo tudo isso, gerou uma classificação e eu fiquei na frente dessa professora. Agora você imagina, você faz tudo isso para ter uma classificação legal, né, razoável que seja. Eu acho que eu fiquei na frente dela, sei lá, meio ponto, mas não interessa, eu estou na frente dela, ponto. Essa situação é assim que resolve. É a mesma coisa num concurso. Se fosse meio ponto eu estar na frente dela no concurso, eu estaria meio ponto na frente dela, ponto, acabou. Eu ganhei e ela perdeu, basicamente isso, certo? E aí você imagina, eles ignoraram todos esses critérios e deram a turma para essa outra professora.
queria pegar a aula, certo? Certo. Então, o diretor indica, ok, tudo bem, desde que você já tenha o contrato aberto. Essas aulas, por indicação, elas são para complemento de carga horária. Tá escrito exatamente assim, complemento de carga horária, e não para você abrir o contrato. Então, para você abrir o contrato, você teria que abrir o contrato, no meu caso, ou de língua inglesa ou de língua portuguesa, e não de recomposição de aprendizagem, que é uma matéria por indicação, a menos que estivesse na minha vez, né? Daí não teria problema, que não foi o caso, né? Porque estava na minha vez. E o que mais? Tô pensando se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, não, estava na minha vez. Então, por falha ali, né? Então, eu abri um requerimento. Falei com a minha advogada falou que ia ficar, então, 12 vezes de R$197. E daí eu falei pra ela, doutora, se eu for pagar isso, eu vou trabalhar de graça, porque a gente ganha em torno de, eu não sei, na verdade, se eu falar isso eu posso até estar mentindo, mas eu acredito que seja em torno de R$100 por aula que a gente tem no estado. Então, no caso, eu tenho 13 aulas, eu vou ganhar 1.300, por exemplo, sabe? Enfim, aí, no caso, a minha advogada me orientou, então, a fazer um requerimento e me embasou nas leis ali e tal, eu mesma, né, sozinha, sem ela. Aí eu fiz um requerimento, mandei lá, eles tinham 5 dias úteis para me responder, já faz mais de 10 dias não me responderam, então, não sei o que aconteceu. Aí a minha mãe, também sabendo da situação, comentou na escola que ela trabalha, e daí os outros professores lá do município mesmo, da cidade de Itaipulândia, falaram pra mim entrar com um SIGO, que o SIGO é um negócio que tu faz uma denúncia não, no caso eu fiz uma reclamação, né? Aí tu faz uma reclamação sobre algo que tu acha que tá errado, tal. Aí no caso eu mandei todos os documentos que eu tinha mandado no requerimento, escrevi um texto lá bem legal, escrevi um texto e mandei o requerimento lá, e aí eu escrevi bem assim, faz mais de 10 dias que eu estou esperando resposta do requerimento, até hoje nada, tipo, tô preocupada, né, porque querendo ou não, uma turma mais, pra mim, muda muita coisa, e se é meu direito ser minha turma, eu quero, entendeu? Porque é meu direito. E aí eu abri esse SIGO, e agora o SIGO, ele tem o prazo, ele é mais longo para você ser respondido. Se eu não me engano, o prazo do SIGO é 30 dias. Eu não sei, eu sei que eu tô entrando todo dia lá porque eu sou ansiosa, né? Daí ainda não tinham me respondido ontem, mas eu tenho fé que vai dar tudo certo, e que quem fez isso, porque eu não acredito que tenham agido, no caso foi um equívoco, sabe? Um equívoco em darem essas aulas pra ela. Não acredito, não sei se não perceberam ou agiram de má fé, parece muito que agiram de má fé ao passar essas aulas para ela, porque é assim, na distribuição de aulas, você chega lá, aí todos os professores de português entram na sala, a documentadora, ela fala pra ti, olha, Ih, tá fechado essa rua? A documentadora fala pra ti, olha, tem essa... Tá aberto? Tá fechado? A documentadora fala assim, ó, tem essa turma, tem aquela turma, qual que você quer? Daí você escolhe. E aí, no determinado momento que eu fui escolher, a moça que estava atrás de mim, então a minha colega, no caso, ela falou, deixa uma turma pra mim. E aí a gente já teve uma rixa ano passado, tipo, a gente brigou já uma vez. E aí eu falei, você deixaria pra mim? Ela falou que sim, que claro que deixaria. Eu falei, olha, sinto muito, eu não posso deixar, são só 13 aulas, de fato. 13 aulas é pouca aula para um professor. Enfim, eu disse que eu não ia deixar, e aí depois eu fui embora, e aí passaram as aulas pra ela.
A turma que eu falei que eu não ia deixar, pensa, que situação. Extremamente constrangedor, humilhante, fora o fato de que ninguém teve a capacidade de me avisar assim, ó, professora Tawane, vamos passar a sua turma para essa professora porque ela é mais competente. Porque ela é mais competente, tem mais experiência e tal. Primeiro que se fosse mais competente, tinha ficado na minha frente. Meio ponto, mas tinha ficado. Segundo que... O que mais que eu ia falar? Esqueci. Mas enfim, se eu tivesse chegado ali e falado bem assim, ó, então essa turma aqui, ó, de recomposição e aprendizagem, nós vamos deixar para essa professora porque foi indicado para ela. Mas não fizeram isso. Me deram a turma, colocaram meu nome lá, me deram um comprovante, um atestado, assim, de que as aulas eram minhas. Eu levei lá pra pessoa responsável pelo horário, ela fez o horário, colocou lá meu nome, Tawane lá, turma, 3º ano, recomposição de aprendizagem, para daí na semana seguinte mudar e colocar o nome de outra pessoa para passar para outra pessoa. Por que isso foi feito? Sabe? Por quê? Por quê? Sob qual circunstância? Por quê? Por que não fizeram antes? Ok, indicaram ela antes? Tudo bem, mas não dá um negócio pra mim. Eu criei expectativa, eu preparei a aula, eu cheguei aqui pra dar aula e aí eu olhei assim e falei, tá, como assim? Não sou eu? Entende? Ai, gente, é absolutamente frustrante, revoltante, assim. Aí eu conversei com várias pessoas, aí falaram pra entrar com processo por falta de gestão, tipo, no caso, falta de gestão escolar, por... Como é que é? Incapacidade, por danos morais, etc. Enfim, vi tudo isso, não tem como entrar. Não tem como entrar. Mas... fazer o que, né? O futuro a Deus pertence, Deus é muito justo. Eu acredito nisso, Deus é justo e implacável. E eu não vejo a hora disso ser respondido. Eu tô muito ansiosa porque eu quero ver como vai ficar isso, sabe? Enfim, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.